Olá, estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a nossa série Programar em C#, e hoje vamos falar então sobre o ciclo while e o ciclo do while. Ok, antes de mais, volto a relembrar o que é um ciclo. Um ciclo permite executar uma instrução ou um conjunto de instruções várias vezes. Nos dois vídeos passados falamos então sobre o ciclo for e então ontem falamos sobre o ciclo for each. No caso do ciclo while e do while, eles dão voltas, ou seja, iteram, consoante uma determinada condição, tendo esta que ser verdadeira. A diferença entre estes dois ciclos é que o ciclo do while executa todo o seu conteúdo pelo menos uma única vez, seja a condição verdadeira ou falsa. Ok? Vamos começar então por começar a programar. Vamos criar uma variável do tipo inteiro, neste caso tomará valor de 1, que será o nosso contador, ponto e vírgula, peço desculpa. E vamos começar então por criar o ciclo while. Como é que fazemos isso? Basicamente escrevemos while e clicamos duas vezes no tab e isso, o próprio ciclo será implementado. Agora eu quero explicar o seguinte. Como estes dois ciclos dão voltas consoante uma determinada condição, se essa condição for sempre verdadeira, vamos estar em vista de um ciclo infinito. E o que é um ciclo infinito? É um ciclo que basicamente não termina. Vamos fazer um ciclo infinito então. Neste caso, um pequenino. Não vamos deixar a correr muito tempo, senão o vídeo ficava por aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever então. Eu faço parte de um ciclo infinito. Ok. Se eu executar este pedaço de código, o que vai acontecer é que vamos estar a imprimir, ou seja, será impresso na linha de comandos sempre a mesma frase. Ou seja, eu faço parte de um ciclo infinito. Vamos então executar o nosso pedaço de código. Vamos aguardar um bocado. E podemos ver que temos então, isto basicamente está sempre a mostrar, ou seja, a imprimir, está sempre a ser impresso a mesma frase. Ou seja, isto nunca vai terminar. Ok. Portanto, vamos terminar então com o ciclo. Vamos fechar a aplicação, a sua execução. E vamos começar então a programar. Ou seja, vamos então à parte essencial deste vídeo. Ok. Vamos colocar aqui uma condição muito simples. Neste caso, por exemplo, contador é menor ou igual que 10. Neste caso, vamos fazer com que exista um range de 1 a 10. E aqui vamos fazer o seguinte. Vamos colocar então aqui a dizer que é o while. Porque eu depois vou fazer então o ciclo do while para distinguirmos. E vamos colocar aqui contador que tem o valor então do contador para contarmos então o número de voltas. Ok. Se nós executarmos isto, o que vamos ter é basicamente de novo um ciclo infinito, porque estamos basicamente com o contador, que é basicamente 1, e o que temos que fazer é então incrementar o nosso contador sempre mais 1. Se quiséssemos incrementar de 2 em 2 também o podemos fazer, que eu vou mostrar já a seguir. Mas neste caso temos então um contador de 1 em 1 que vai de 1 a 10. Que é basicamente o nosso range que for criado por nós. Vamos fazer o seguinte, vamos então fazer aqui mais igual a 2. E então executar e podemos ver que foi 1, 3, 5, 7 e 9. Ok. Quando foi então outra vez novamente incrementado já seria o 11, foi por isso que não foi impresso nada. Se eu colocar aqui o 11, será então impresso o valor 11. Ok, 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Ok, vamos lá continuar. Aqui vamos fazer sempre incrementação de 1 em 1 e temos o nosso primeiro ciclo while criado, ou seja, que vai de 1 a 10. Ou seja, nós criamos o nosso próprio range. Agora vamos voltar a colocar o contador, depois de tudo acontecer, o contador a 1 novamente. E vamos usar então o ciclo do while. Para isso, escrevemos basicamente do, 2 tabs, e temos então o nosso ciclo while, sendo que a condição fica em baixo. É por isso que eu digo que a diferença entre os dois ciclos é que o ciclo do while executa todo o seu conteúdo pelo menos uma única vez, seja a condição verdadeira ou falsa, porque ele lê de cima para baixo o nosso código. Ou seja, se eu colocar aqui algo, neste caso vou colocar a mesma coisa,
Vamos colocar então aqui CW. Agora cifrão. E aqui do while, para distinguirmos o while do while. Agora o contador será buscar a variável contador que tem como valor neste momento de 1. Ou seja, aqui será de 1 e aqui a incrementação. Ou seja, nestes dois é necessário a incrementação, ok? Portanto, só o ciclo for e o ciclo for each vá, porque o ciclo for each é consoante uma certa sequência, mas vá, o ciclo for é que já implementa dentro de si próprio um contador. O ciclo while e do while, não. Ok, e aqui vamos colocar a mesma condição, que é basicamente contador menor ou igual a 10. Se executarmos este pedaço de código, podemos ver que os dois ciclos irão correr, ou seja, o ciclo while termina e o ciclo do while começa até terminar, que é basicamente a mesma coisa, só que agora quero que vocês comprovem uma coisa, que é, se a condição for falsa, vamos colocar diretamente o false. Se a condição do ciclo while for falsa, este código não vai executar. Porque, pelo que podemos ver aqui, temos então aqui um aviso que o código não se pode aceder ao código. Ok, mas se eu colocar aqui false, o que vai acontecer é que o código vai executar pelo menos uma única vez. Porque nós lemos, como eu já disse, o código de cima para baixo. Ou seja, vamos correr isto e depois sim é que vamos verificar se a condição é verdadeira ou falsa para continuar. Ou seja, se eu executar este pedaço de código, podemos ver que o ciclo while não deu qualquer volta, porque ele verifica a primeira condição, que é do tipo false, portanto é ignorado, e depois sim, no ciclo do while, é executado pelo menos uma vez, ou seja, iterou pelo menos uma vez, e depois sim é que verifica a sua condição. Por isso é que temos aqui o do while, contador a 1. Ok, portanto, eu espero que tenham percebido o porquê de se usar o while e o do while, quais as suas diferenças, ok? E no próximo vídeo vamos falar sobre o break e o continue, que também é muito importante para o caso dos ciclos. Portanto, até lá e happy coding!